ser gerado por meio de um ato sexual que, biologicamente cria uma química ali positiva no corpo da mulher e aí a mulher fica grávida. E esse mesmo processo pelo qual todos nós chegamos aqui, foi o processo que deu a origem, foi o processo que o Mestre Jesus também passou. Salve, salve, meus irmãos, salve a luz, salve o amor, paz e luz, paz e amor para todos nós, irmãos. Estamos lendo o Sublime Peregrino, do Mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães, indo agora para o capítulo 7. Lembrando que o livro é dividido em perguntas e respostas, uma equipe mediúnica faz perguntas para o mestre e o mestre Ramatiz responde. Nesse caso, eu seleciono as perguntas e respostas que eu mais gosto para trazer aqui para o canal. Isso significa que nem tudo eu coloco aqui, beleza? Vamos lá. Capítulo 7. A natureza do corpo de Jesus. Pergunta: quanto à origem dessa concepção a respeito do corpo de Jesus ser fluídico, não terá sido produto de uma intervenção malévola do espaço, quanto à obra de Rustank, no sentido de tisnar a beleza dos 4 evangelhos, ou trata-se de uma concepção do escritor, buscando com isso enaltecer a pessoa de Jesus? Então, pelo que eu entendi, esse autor, Rustank, ele escreveu uma obra dizendo que o corpo de Jesus era fluídico, ou seja, que não era material denso, igual o nosso, que Jesus flutuava, enfim, que Jesus tinha um corpo sutilizado, sabe? E essa obra desse cara passou a construir uma ideia na cabeça das pessoas de que Jesus que Jesus tinha um corpo fluídico. E aí é sobre isso que essa equipe mediúnica pergunta: isso é verdade, isso não é? E o cara falou isso na obra, o que isso significa? Ramatiz: essa concepção é ainda um reflexo dos efeitos seculares adstritos aos dogmas, milagres, mitos e tabus copiados da vida de diversos precursores de Jesus. E então, os egetas do passado atribuíram a Jesus também uma existência mitológica. São de igual teor a ressurreição e a ascensão do Mestre aos céus em corpo e alma. Isso Ramatiz está se referindo a uma ideia bíblica de que Jesus ascendeu, voltou aos céus em corpo e em alma. A Bíblia, apesar da valiosa revelação que encerra do poder e da glória de Deus, registra acontecimentos do mesmo caráter. Algumas concepções capazes de espantar um ginasiano do século atual ainda continuam a nutrir polêmicas religiosas entre os homens. Aqui, devotos singelos aceitam a subida de Elias ao céu no seu carro de fogo. Caim e Abel são os únicos filhos de Adão e Eva. Caim mata Abel e foge para uma região ignorada. Porém, a prole humana de raças diferentes surge em todos os recantos da terra, como se brotasse do mesmo solo. A humanidade terrena ainda continua responsável pelo pecado original, devido à imprudência de Adão e Eva no Éden, em que o caso particular de comerem um fruto proibido passou a complicar a vida de todas as gerações futuras. Mesmo entre os espíritas, essa disposição para o dogmatismo religioso ainda não foi eliminada completamente, porque a libertação religiosa pregada por Kardec data apenas de um século. Muitas almas ingressando no espiritismo ainda sentem certa dificuldade para se ajustarem completamente aos novos ditames espirituais da nova doutrina, pois a influência de 15 séculos de submissão dogmática à teologia sacerdotal de todos os povos não pode ser dissipada em algumas dezenas de anos. Allan Kardec, o cérebro libertador da escravidão religiosa, ainda não foi integralmente compreendido em sua ousadia espiritual, quando enfrentou os dogmas seculares que ainda hipnotizam muitas almas temerosas da verdade. Pergunta: muitos espiritualistas aceitam a tese do corpo fluídico por considerarem esse tipo de organismo mais compatível com o grau espiritual do Mestre, e conforme preceitua a lei, a cada um será dado segundo as suas obras. Acham que Jesus, sendo um espírito angélico, deve ser merecedor de um corpo mais refinado, ou seja, menos pesado. Ramatiz: sem dúvida, isso é uma reverência louvável.
Porém, a utilização de um corpo físico era um imperativo fundamental para que Jesus desempenhasse satisfatoriamente a sua missão no ambiente moral e social do vosso mundo, sem discrepar das injunções humanas. Assim como não é possível erguermos pedras com alavancas de papelão, Jesus não poderia agir normalmente no mundo físico caso dispusesse somente de um corpo fluídico. Aliás, ele mesmo afirmou que não viera destruir a lei, porém cumpri-la. Além de sua atribuição de legislador evangélico, Jesus estava incumbido de outras tarefas determinadas pela ciência cósmica, algo conhecidas dos Devas no Oriente. Assim como o Espiritismo é a síntese iniciática mais acessível à mente do homem comum, o Evangelho estruturado por Jesus constitui também a súmula mais compreensível da ciência cósmica para a mente do homem terrícola. Quando os adeptos do Espiritismo penetram cada vez mais no seu âmago, surpreendem-se com as revelações que descobrem, identificadas com todas as ciências ocultas e os ensinos iniciáticos. Na intimidade do Evangelho, as singelas máximas pregadas por Jesus identificam-se com todas as leis que regem o próprio cosmos. Eu recomendo o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, porque ele traz, todas as parábolas, todos os provérbios bíblicos de Jesus e minuciosamente ele discrimina tudo a partir de uma perspectiva kardecista espiritualista. E é um livro excelente. É um livro que realmente eu acho que todo mundo deveria ler, para entender um pouco mais dos ensinamentos do mestre, entendeu? Porque muita coisa a gente não entendeu lá atrás. O mestre falava de uma forma muito metafórica, alegórica, muita coisa subliminar ali, entendeu? Então, Allan Kardec ele traz essa tradução para o mundo moderno. Então é isso. Vamos lá, continuar. O Messias, além de legislador espiritual, foi o mais avançado cientista encarnado na Terra, rompendo a fronteira cósmica para a salvação do homem. Proporcionou-lhe a aquisição de luz planetária, no sentido da libertação definitiva da vossa humanidade. Essa é a razão por que o Velho e o Novo Testamento o afirmam: o Messias é o Salvador dos homens. Pergunta: alguns espíritas admitem que o nascimento de Jesus deve ter sido diferente do processo comum da genética humana ou sobrenatural, baseados na seguinte passagem consignada no Evangelho de São Mateus, Mateus 11:11, quando ele declara, abre aspas, em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista, fecha aspas. Em virtude de Jesus ser maior do que João e, no entanto, apontar seu precursor como o maior dos nascidos de mulher, isso induz-nos a dúvida quanto à natureza do seu corpo. Ramatiz. Embora tenha dito que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista, Jesus também era um nascido de mulher, pois se a lenda o assegurou concebido por obra e graça do Espírito Santo, Maria, sua mãe, era mulher e teve de gerá-lo. A dúvida, portanto, não é quanto a Jesus ter nascido de mulher, pois isso realmente se verificou, mas apenas quanto à sua origem paterna. O mestre Galileu considerou-se abaixo de João Batista e o exaltou, dizendo que, entre os nascidos de mulher, não aparecera outro maior. Porque, além de o considerar um líder superior, jamais se vangloriou em sua humildade espiritual. Em consequência, Jesus somente explicou que, entre os nascidos de mulher, João Batista era o maior, porque assim ele considerava o seu precursor, embora também fosse um outro nascido de mulher. A humildade é uma característica das almas iluminadas por virtudes superiores. E Jesus, espírito excelso e humilde, preferiu situar-se abaixo de João Batista e considerar-se apenas um discípulo movido pelo mesmo ideal. Sem dúvida, a posteridade reconheceu que Jesus era superior a João Batista, seu precursor. Mas essa conclusão proveio de um conceito alheio e não julgamento em causa própria pelo mestre cristão. A sua categoria espiritual jamais o faria vangloriar-se sobre alguém ou mesmo dar a entender que o seu nascimento diferia dos demais homens. Isso seria humilhar propositadamente o gênero humano e desmentir a natureza sublime do anjo, o qual, na sua ternura e piedade ante o pecador, para não diminuí-lo, chega a ocultar sua própria luz. Ser gerado por meio de um ato sexual,
que, né, biologicamente cria uma química ali positiva no corpo da mulher e aí a mulher fica grávida. E esse mesmo processo pelo qual todos nós viemos, chegamos aqui, foi o processo que deu a origem, foi o processo que o Mestre Jesus também passou. Então, esse assunto é um tabu, mas vamos quebrar tabu sem medo. É isso aí. Valeu. Gratidão, meus irmãos. Esse foi a leitura do capítulo 7, perfeito, bem curtinho. Estamos lendo esse livro aqui, maravilhoso, O Sublime Peregrino do Mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Ercílio Mães. Eu sou seu radialista Aroni e vocês estão sintonizados com a Ram Namaré, câmbio desligo.